Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme o nosso combinado lá na página @ThaisChagasOficial, hoje eu vim aqui para gravar o vídeo sobre alimentos termogênicos. Você já ouviu falar em alimentos termogênicos? Todas as vezes que alguém fala sobre isso para você, você consegue entender esse assunto? A sua Nutri já falou isso para você, o seu endocrinologista, ou até o seu preparador físico disse para você que alimentos termogênicos ajudam na perda de peso, na queima de caloria e no processo de emagrecimento? Pois então, hoje nós vamos falar sobre isso no meu vídeo. Se você não conhece, fica cheio de interrogação quando alguém fala alguma coisa sobre isso para você, ou se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, então eu vou te convidar para se inscrever no meu canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar o meu vídeo para que outras pessoas possam também ter acesso aí a esse tipo de informação e para que você possa ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo. Meu nome é Thaís Chagas, para quem não me conhece, eu sou esteticista e massoterapeuta, trabalho nessa área há 11 anos e ao longo desses anos eu fiz alguns cursos de extensões acadêmicas nas áreas de nutrição, metabolismo basal, metabolismo celular, nutrição funcional, entre outros. Atualmente eu estudo nutrição a nível superior e também faço em conjunto estratégias ortomoleculares aplicadas à nutrição convencional. Eu também trabalho com a MDT, que é uma empresa que chama Maravilhas da Terra, onde eu insiro alguns protocolos de emagrecimento nessas pessoas que eu trabalho, nas clínicas de estética, nos atendimentos online, enfim. Eu já vou pedindo para vocês me desculparem, eu não tenho muita familiaridade com o vídeo, com a câmera. Eu estou gravando esses vídeos faz muito pouco tempo, porque eu vi a necessidade de ser um pouco mais clara, pessoas que procuram e buscam fazer o emagrecimento comigo, também porque as coisas foram tomando uma proporção um pouco maior. Não estou conseguindo dar conta de responder no Messenger, no Instagram, no Facebook, na página oficial, então os vídeos são uma maneira mais ampla, mais fácil de chegar até vocês aí. Eu tenho gravado um vídeo por semana. Então, bora lá. O nosso assunto hoje são alimentos termogênicos, né? O que seriam alimentos termogênicos? Os alimentos termogênicos, basicamente, são alimentos que apresentam maior dificuldade em serem absorvidos, metabolizados e digeridos pelo nosso organismo. Alimentos esses que o corpo consome mais caloria, mais energia para poder fazer a função metabólica. Quando eu falo caloria e energia, eu quero dizer basicamente a molécula de açúcar que foi transformada depois da digestão, que fica aí para a gente na corrente sanguínea. Então, o alimento termogênico, ele vai pegar mais caloria, né, mais energia do seu corpo para fazer a função metabólica no seu corpo, para poder ser digerido e absorvido pelo organismo. E esses nutrientes que tem aí nos alimentos termogênicos, eles são absorvidos assim com dificuldade e eles acabam gastando mais e promovendo a termogênese, que é um assunto para um outro vídeo também. Uma função química que acontece no organismo, produz calor e consome mais energia. A gente sabe um pouquinho, quem estuda nutrição, todos os alimentos são considerados como alimentos termogênicos. Mas a gente sabe também que tem alguns que têm mais efeito, mais poder de termogenia do que o outro. Eu não vou poder aqui falar sobre todos, porque os vídeos ficam muito extensos. Eu vou aqui linkar alguns, né? Eu preparei uma listinha para esse vídeo aqui para a gente poder falar sobre esses alimentos e eu vou falar especificamente, vou comentar alguns, porque são os que eu mais uso, tanto nos protocolos de emagrecimento, quanto em mim mesma. Quem me conhece sabe que eu sou diabética, eu diagnostiquei uma diabetes juvenil aos 14 anos, então eu aprendi aí, fui estudar, fui ver o que tinha que fazer, eu aprendi a me cuidar através da alimentação desde muito cedo, e isso que despertou em mim esse interesse aí por saúde, beleza, bem-estar, alimentação de qualidade, né? E aí eu fui enveredando para outros caminhos que me levaram a trabalhar profissionalmente com isso. Então, bora lá. Eu listei alguns para vocês, né? Gente, ó, a selga, água gelada. Como assim água gelada, Thaís? Água gelada também promove termogênese. Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Bacalhau, brócolis, canela, gengibre, peixes também promovem termogenia. Frutos com vitamina C, limão, laranja, sementes de linhaça, e o vinagre de maçã. O vinagre de maçã eu deixei por último, não porque ele é menos importante, muito antes pelo contrário, porque ele é o mais importante. O vinagre de maçã é utilizado há muitos anos, né, pelo nosso pai da medicina, o Hipócrates, que dizia assim pra gente, que o seu alimento seja o seu remédio,
e o seu remédio seja o seu alimento. Essa é a nutrição que eu acredito, né? Porque eu venho estudando a naturopatia, algumas estratégias ortomoleculares aplicadas na alimentação e na nutrição, e eu aplico em mim como diabética e sei que dá certo. Foi o que me tirou de um estado quase insulino dependente para me deixar num estado mais saudável possível. Foi a única maneira que eu consegui perder peso, foi tirando o lixo alimentar e inserindo na minha dieta os macronutrientes, os micronutrientes, as vitaminas e os minerais de qualidade, né? Quando a gente tira o lixo alimentar, eu fui diminuindo as doses dos medicamentos e hoje eu quase não faço uso de um medicamento só, mas eu já usei 5 doses máxima de metformina. Eu cheguei a ser quase insulino dependente, hoje eu não sou mais. Então, além de estudar essa área, de adquirir conhecimento nessa área de alimentação natural, saudável e equilibradora, eu também sou diabética e eu faço uso da termogenia na minha vida, no meu dia a dia. Importante frisar, antes da gente começar a falar sobre os alimentos termogênicos, é que se você tem problema de pressão alta, se você tem algum problema cardiovascular, os alimentos termogênicos, como eu expliquei já, causa calor, aceleração da corrente sanguínea, pode elevar o batimento cardíaco se consumido em exagero. Nós temos aí doses, né, para fazer a termogenia saudável, natural e sem prejuízos. E se você tem alguma dessas patologias que eu estou falando, é bom que antes de fazer uso de alimentos termogênicos em excesso, que você consulte o profissional da área de saúde que você passa, seja o endocrinologista, seja o cardiologista. Não é para fazer uso. Tudo que eu aprendo cada dia mais na nutrição e na vida é sobre harmonia e equilíbrio. Nós temos que ter harmonia, equilíbrio, parcimônia para fazer as coisas. Se você beber muita água, você vai ter problema. Se você não beber nada, você também vai parar a sua função renal. Se você se alimentar muito, você vai ter problema de obesidade, cardiopatias, problemas de pressão alta. Se você não se alimentar, você vai ter deficiências, carências, hipovitaminoses, avitaminoses e também algumas patologias. Então, tudo na vida, tudo é o equilíbrio e a moderação e o bom senso. Combinado? Então, bora lá. O que eu quero falar? Eu vou pontuar aqui, por exemplo, o óleo de coco. O óleo de coco, segundo aí alguns estudiosos da área, é considerado o alimento mais termogênico, ou seja, o que está lá no topo da lista. Por quê? Porque contém na composição dele ácido graxo de média cadeia, né? E a gente precisa ter cuidado também, porque, por exemplo, de 2 colheres de sopa de óleo de coco, ela tem 100 calorias. Então, se você está fazendo aí com a sua Nutri, na academia, com o seu médico, algum plano de ingestão que tem um limite de calorias, por exemplo, uma dieta de 2.000 calorias, tem gente que quando está precisando perder peso, a gente faz aí um plano matemático e diminui 500 calorias, ela passa a comer 1.500 calorias por dia. Se você consumir óleo de coco em excesso, só 2 colheres já são 100 calorias, né? Então, tem que ter um equilíbrio, porque você vai consumir outros alimentos, né? E aí você vai, na continha vai aumentando e nem percebe, achando que o óleo que não dá muito valor calórico, e dá sim. Todos os óleos de uma maneira geral. Então tá, a gente pontuou isso, a gente agora vai falar da canela. A canela também é um outro alimento termogênico que eu, Thaís, uso muito no meu dia a dia para o meu diabetes, porque ela tem várias outras funções, né? A canela, ela ajuda a perder peso, porque ela controla o açúcar no sangue. Ela é composta por uma substância que chama cumarina, que dilui ligeiramente o sangue na corrente sanguínea. Ela também diminui o triglicerídeos elevado, né? Por sua vez, ela acelera o metabolismo. E a sua propriedade no controle da glicose para os diabéticos é uma super ferramenta, porque ela consegue diminuir até 6% da taxa glicêmica dos alimentos ingeridos. E a gente também tem que ter cuidado, porque a cumarina ela pode levar a danos no fígado se ela for consumida em doses elevadas. Aquela regrinha do equilíbrio, né? E da harmonia, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Todos os alimentos nós temos que fazer isso. Bom, então a gente vai falar agora da pimenta, uma coisa que eu uso muito, que eu gosto muito também, que eu adoro. Devido à presença de uma substância chamada capsaicina, é um nominho difícil. Ela é a substância que causa ardor na pimenta. As pimentas, de um modo geral, elas aumentam a produção de calor no organismo, aumentando a transpiração também. Todo esse processo faz da pimenta um dos alimentos termogênicos mais usados e conhecidos no mundo. Então agora a gente vai falar do gengibre. Gengibre também tem que ter uma cautela para usar as pessoas hipertensas. Eu falo isso muito para as minhas
menininhas dos meus protocolos de emagrecimento, porque o gengibre ele realmente ele dá um pico de pressão se você consumir ele com muita intensidade, né? Então, o gengibre, assim como a pimenta, ele também é um alimento termogênico e ele contém lá aquele nominho dificinho que é a capsaicina, igualmente a pimenta, então acelera o metabolismo também, aumentando aí a produção de calor. Vamos falar dos chás. O chá, gente, eu vou falar especificamente, quase todos os chás, né? Tem muitos ativos dos chás que são termogênicos, mas eu vou falar agora, hoje, aqui nesse vídeo, especificamente dos chás, que é alguns ativos que eu trabalho com a empresa Maravilhas da Terra. Chá verde, que tem nas composições dos meus chás, da Maravilhas da Terra. O chá de hibisco, que também tem na composição dos chás, né? Dependendo do protocolo de anamnese que eu faço e da patologia da pessoa, também insiro esses chás. Os chás, vocês devem abusar dos chás. Os chás têm muitas propriedades termogênicas, antioxidantes, fitoterápicas e desintoxicantes, além da termogenia, que é muito importante para quem está perdendo peso também. Chá verde, em específico, ele tem cafeína, né, que é uma coisa que a gente sabe que é termogênico, que acelera o metabolismo. Ele também é rico em polifenol, que é muito bom na ajuda da queima de gordura. O hibisco, ele atua na redução do ganho de peso, como acho que vocês sabem, todo mundo sabe, porque isso é divulgado, muito falado nas redes sociais e por todos os médicos naturopatas, ortomoleculares e que acreditam em uma medicina mais naturalista. Ele também aumenta a termogenia do corpo, causando aí um uso bem master de caloria para fazer a função metabólica. Eu falei que eu ia falar da água gelada, né? Muitas pessoas acham estranho quando eu falo que a água gelada ela é um alimento termogênico, né? Por que ela é um alimento termogênico, né? Muito normal você estar fazendo uma dieta. As minhas meninas, eu sempre falo que a água é o solvente do corpo e ela tem que estar muito presente na dieta e na reeducação alimentar. Se você faz tudo certinho, não toma água, você já não joga fora a toxina, radicais livres e nem a gordura que você precisa jogar através da função aí hídrica. Enfim, também é papo para outro vídeo. Tô ficando boa nisso, tô nada, né, gente? Eu que acho que tô ficando boa, mas eu erro bastante. Sorte que a gente tem edição de vídeo. Então vamos lá, a água. Por que a água gelada ajuda aí na termogenia? A água gelada especificamente ajuda porque o corpo usa energia para equilibrar a temperatura dessa água que você toma, que não está no mesmo ambiente de temperatura do seu corpo. Então você bebe a água gelada, que tem 0 calorias, olha só que maravilha, e o seu corpo tem que naturalmente gastar calorias para equilibrar essa temperatura dessa água para ficar na temperatura do seu corpo. Eu deixei por último o vinagre de maçã. Por que eu deixei por último o vinagre de maçã? Porque, gente, eu poderia ficar aqui horas e horas falando do vinagre de maçã. O vinagre de maçã foi introduzido aí na alimentação e na nutrição através também do nosso pai da medicina, o Hipócrates. E ele vem sido usado há milênios para vários tratamentos e patologias, que vão desde clarear os dentes, a candidíase, ajudar na função renal, ajudar em quem tem algum problema de alergia de pele. Ele é vermífugo, ele faz muitas coisas boas. Também listei algumas coisinhas para vocês, só que até agora o que eu aprendi na nutrição, ele é usado para 150 finalidades. Então, a estudante aqui, a pessoa que está falando aqui para vocês já tem 48 anos. Bom, então também fiz uma colinha aqui para a gente não esquecer de falar nada. Eu só vou falar algumas coisas que estão mais envolvidas nos meus protocolos de emagrecimento, no meu segmento de trabalho, tá? Então, vamos lá. Ele possui ácido acético. Ele inibe a ação de várias enzimas que digerem os nossos carboidratos, entre elas a sacarase, a maltase e a amilase. O que acontece nesse processo? Ele é um ácido bloqueador natural de absorção de amidos e açúcar, o que vai nos ajudar e contribuir para perder peso. Então vamos lá. Como é que a gente usa o vinagre de maçã? 2 colheres, gente, de sopa por dia é o suficiente para que você tenha aí os efeitos bons do vinagre de maçã. Eu, Thaís, uso na minha comida, em cima da minha comida, né? Tem gente que não gosta de colocar ele na comida, porque não adianta você temperar a salada com vinagre de maçã e depois você jogar fora aquele caldo lá do vinagre e do azeite de oliva porque você não consumiu ele. Então eu sirvo meu prato, por exemplo, e eu coloco no meu prato mesmo as colheres de vinagre de maçã, tá? Porque aí eu tenho certeza de que eu vou consumir todo o vinagre de maçã. Tem gente que não gosta de colocar na refeição,
Então dá para colocar aí num copo ou com meio copo d'água. Não precisa tomar as 2 colheres no mesmo momento, né? Você pode tomar uma colher no almoço, uma colher no jantar. Não precisa ser na mesma refeição, tá bom? Então bora lá para minha listinha que eu tinha feito aqui, né? Radicais livres. Embora a gente saiba, né, que é praticamente impossível a nossa exposição neutralizar os efeitos dos radicais livres, estudos mostram que o vinagre de maçã tem antioxidantes que impedem radicais livres de causar danos extensos ao nosso organismo. Para quem não sabe o que são os radicais livres são produtos finais do nosso organismo que devem ser excretados, jogados fora, e às vezes por conta da nossa má alimentação, da nossa vida do dia a dia, enfim, eles ficam, né, como em forma de toxinas no nosso organismo, nos causando malefícios, doenças, patologias, inclusive cânceres e tumores. Então a gente precisa se livrar dos radicais livres, beleza? Outro próximo item da minha listinha aqui é que ele reduz o apetite, que entra aí na nossa linha de tratamento, emagrecimento e objetivo desse vídeo. Ele é útil porque ele diminui os desejos de comer, né? Ele reduz o apetite, então ele pode aí ajudar no nosso processo também por conta do ácido acético, tá bom, gente? Tudo que eu falei aqui para vocês, eu gostaria de frisar de novo que a gente precisa pautar a moderação e a gente precisa pautar o equilíbrio. Alimentos termogênicos, eles são bons, eles são eficazes no tratamento, me ajudam muito no tratamento que eu aplico nas minhas clientes, só que a gente tem que ter o equilíbrio e a moderação para tudo na vida, né? Por exemplo, eu vou comer a canela, que é um alimento termogênico e reduz glicose, eu vou usar o vinagre de maçã, porque ele é um alimento termogênico e também diminui o fator da glicose dos alimentos que eu consumo e eu vou parar de tomar, que eu vou conseguir parar de tomar os meus medicamentos? Não. Significa que você vai ter um auxílio, né? Você vai ter uma ajuda alimentar para que você possa equilibrar os seus níveis de açúcar no sangue. E assim, para todos os outros alimentos termogênicos. Significa que o uso desses alimentos vai fazer com que você consiga melhoras na sua qualidade de perda de peso. Quando você for fazer um exercício, se você fizer academia, qualquer exercício, quando você faz uso de alimentos termogênicos, eles ajudam você a melhorar a sua energia para que você consiga gastar mais, você gasta mais caloria, automaticamente você melhora a sua condição de tônus muscular e de perda de peso, né? Jamais você tem que parar de tomar os seus medicamentos quando você começa um tratamento naturopata, ortomolecular, através da alimentação, um alimento natural. O que você tem que fazer é falar para o seu médico, né, para o especialista da área que você trata, né, o seu endócrino, o seu clínico, o seu ginecologista, o seu, enfim, o seu cardiologista, por conta da sua pressão alta. O que você tem que fazer é falar para ele: doutor, estou fazendo um tratamento de reeducação alimentar, de substituição alimentar, e eu estou inserindo na minha dieta alguns alimentos termogênicos, alguns chás fitoterápicos que estão me ajudando nos meus níveis. Pode ser que isso melhore meu quadro. Então, um profissional competente que te acompanha, que te avalia, ele vai ver se você precisa ajustar a dose de medicação, diminuir essa medicação ou até tirar essa medicação. Porque quando você insere algumas coisas e começa a fazer atividade física, muitos níveis baixam, inclusive de colesterol, triglicerídeos. Às vezes as pessoas realmente diminuem dose, né, das estatinas, que são os remédios para o colesterol. Tem gente que reduz, tem pessoas que reduzem os antiglicêmicos, que são os remédios para diabetes, enfim. Mas tudo isso tem que ser avaliado, acompanhado e assinado embaixo pelo seu médico, combinado? Falei que eu ia falar de como eu faço o café termogênico, né? Então, eu sou diabética, como já falei, e eu faço uso de uma dieta, né? Eu faço uma dieta um pouco low carb, um pouco cetogênica, e também eu faço jejum intermitente de uma maneira diferente. O jejum intermitente para o diabético, ele tem que ser acompanhado por alguém da área, né? Ou por um nutricionista, ou por um endocrinologista, ou por alguém que esteja, né, graduado e apto aí para fazer para você, que te acompanhe. Você não pode fazer isso sozinho. O diabético insulino dependente não é aconselhável que ele faça o jejum intermitente, porque o uso das insulinas faz com que reduza muito rapidamente a taxa de açúcar dele no sangue, e se ele fizer o jejum intermitente, que já reduz mais a taxa de açúcar, ele vai passar mal, vai ter hipoglicemia, e isso é, às vezes, letal, não dá tempo nem de socorrer. Então, eu não sou diabética insulino dependente, eu sou diabética tipo 2, e eu faço uso
do jejum intermitente, não todos os dias, mas quando eu vejo a necessidade. Isso também não é assunto para esse vídeo. O meu próximo vídeo, se você se inscreveu no canal, curtiu, compartilhou e ativou o sininho, você vai ser notificado. O meu próximo vídeo vai ser específico de diabetes. Não só do que eu aprendi, mas do que eu faço uso para minha vida. Então eu vou falar rapidinho do café termogênico. Quando eu faço jejum intermitente, que eu como do meio-dia, na janela do meio-dia às 8 da noite, eu fico 16 horas sem me alimentar e como na janela de 8 horas, eu inicio a quebra do meu jejum com o café termogênico. A cafeína é termogênica, né? Eu coloco no meu café uma colher de óleo de coco, né? Eu coloco uma colher de pimenta, que é pimenta que eu mesmo faço aqui em casa, que não é com esse óleo de soja bandido, que é com azeite de oliva virgem mesmo, né? E a pimenta que eu seleciono, que eu escolho, que eu faço. Eu tive pedidos para gravar um vídeo fazendo a pimenta. Qualquer hora dessa eu vou fazer e vou postar para vocês, tá? Então, bora lá de volta pro café. Eu coloco uma xícara de café, uma colher de óleo de coco, uma colher da minha pimenta com azeite de oliva, eu coloco uma colherzinha de canela dele, mexo ele, bato bem batidinho e é a minha primeira refeição do dia. Esse alimento é um alimento rico em um dos macronutrientes, que são, né, as gorduras, e ele é rico em termogenia, porque todos os alimentos que eu coloquei ali dentro, eles são termogênicos. Então eu inicio o meu dia, né? Por exemplo, se eu for fazer minha primeira refeição do dia ao meio-dia, quando for meio-dia eu tomo esse café termogênico e espero meia hora, 40 minutos para fazer a minha primeira refeição do dia, que daí ela é rica em macronutriente, em micronutriente, em minerais, em vitaminas. Lá na página eu posto muito aí os meus cafés, as minhas receitas low carb, de termogenia. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais e acompanhar e adquirir algumas receitas, me segue lá, é @ThaisChagasOficial, tá bom? Eu vou deixar aqui no vídeo também os links das minhas páginas, do Instagram, do Facebook, a página oficial de nutrição. Muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em alguma dúvida e não ficou algo muito esclarecido, podem deixar nos comentários, que eu respondo a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.